Olá, seja muito bem-vindo a mais uma das nossas aulas do curso CTNA, curso Teológico Nova Aliança. Nós estamos aqui na página 149 do livro Está Consumado. Gente, esse assunto aqui é bem bacana, bem interessante também. É o capítulo 15 e o tema da nossa aula hoje é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eita, assunto polêmico, né? Jesus amado, né? É uma confusão, tanta pergunta sobre isso. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, pastor? Qual o tipo de pecado que Deus não perdoa? Qual o tipo de pecado que se a pessoa cometer, ela vai ser condenada ao inferno? Gente, esse tema ele é muito debatido nas nossas igrejas e traz bastante polêmica e poucas pessoas chegam a alguma conclusão, né? Porque de fato é um tema bastante polêmico. Mas eu resolvi colocar esse tema aqui no livro, não para gerar nenhuma polêmica, mas para, pelo menos, compartilhar o que eu creio, tá? Eu não estou dizendo que o que eu vou apresentar para vocês aqui é a verdade absoluta, mas eu vou dizer para vocês que é o que eu creio e que pode ser diferente da maioria das interpretações. Eu quero provocar você nesse tema e no que eu creio e você vai ver se faz sentido ou não. Então vamos lendo, né? Como já dissemos no início deste livro, tivemos o privilégio de nascer no tempo da graça. Somos a geração que nasceu depois da cruz. Desde Adão até hoje, houve 3 tempos no céu manifestando aqui na terra. A seguir explicarei melhor esses 3 tempos. Se você entender isso aqui, vai facilitar você entender o que eu creio sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos lá. São 3 tempos que o ser humano relacionou com Deus aqui na Terra e Deus relacionou com o ser humano. O primeiro tempo foi o tempo que nós chamamos de manifestação do Pai, que ele se estende desde Adão até o nascimento de Jesus. A manifestação do Pai foi um período que durou aproximadamente 4.000 anos. Vemos a manifestação do Pai durante a criação, até a vinda de Jesus. Nesse tempo, no Velho Testamento, podemos notar, na maioria das vezes, a ação do Pai. Não significa que o Espírito não estava presente, que Jesus não estava presente, mas a manifestação mesmo era do Pai. Raramente vemos a manifestação do Filho e quando se referem ao Espírito Santo no Velho Testamento, o identificamos como Espírito de Deus e não como Espírito Santo, né? Então esse foi o primeiro tempo. Já o segundo tempo, que é a manifestação do Filho, esse foi um período muito curto, aproximadamente 33 anos e meio, o tempo em que Jesus se manifestou na Terra. Ele foi um tempo muito curto, 33 anos e meio aproximados. Apesar de ser o menor período, foi sem dúvidas o mais doloroso, pois foi marcado pelo seu sacrifício em favor de toda a humanidade. Foi ele quem pagou o preço por toda a humanidade, um tempo curto, mas um tempo muito bem aproveitado dessa terra, que foi o tempo onde ele se entregou, né? Ele morreu pela humanidade. E o terceiro tempo é o tempo que a gente está vivendo agora, que é o tempo da manifestação do Espírito Santo. Então, o primeiro tempo, o tempo do Pai, o segundo tempo, o tempo do Filho, e o terceiro tempo, o tempo do Espírito Santo. Em Atos 2, quando foi derramado o Espírito Santo, o terceiro tempo teve o início. São aproximadamente 2.000 anos desde o período, deste período. E ainda hoje podemos ver a manifestação do Espírito Santo dentro daqueles que creem em nosso meio. Ele está dentro e está do lado de fora. Agora vamos tratar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ao ler o texto de Mateus 12, 22 ao 32, há quem interprete equivocadamente sobre blasfemar contra o Espírito Santo. Jesus não está falando que existe pecado que é blasfêmia e, portanto, impossível de ser perdoado. Entenda uma coisa. Já resolve isso dentro de você. Todo pecado pode ser perdoado. Eu vou repetir. Todo pecado pode ser perdoado. Não importa o nível do pecado. Não importa se é blasfêmia contra o Espírito Santo, como está sendo falado aqui. Não importa se a pessoa matou 10, 20, 30. Aliás, se a gente pensar bem, é claro que não é bom fazer isso, né? Mas se a gente pensar bem, é muito, muito importante você entender isso aqui. A maioria das pessoas blasfemaram contra o Espírito Santo. Quando você fez uma piadinha de crente, você blasfemou contra o Espírito Santo. Aquela igreja está com muito barulho, é porque Deus está fazendo cirurgia. Está fazendo cirurgia, mas por quê? É porque está sem anestesia, por isso está tendo muito barulho.
E esse barulho pode ser um mover do Espírito Santo, e quando você soltou uma piada dessa, você blasfemou contra o Espírito Santo. Então, na verdade, o que eu creio sobre esse texto? Eu não creio que Jesus está falando sobre o nível do pecado, mas Jesus está trabalhando os tempos. Ele está dizendo o seguinte: no tempo do Pai, Jesus vem e perdoa. No tempo do Filho, o próprio Filho perdoa. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, quem vai perdoar? É o último tempo. E se essa pessoa morrer sem se arrepender, não tem mais um quarto para vir e perdoá-lo. Jesus está falando que se encerra o relacionamento entre Deus e os homens através da Trindade. O tempo do Pai passou, do Filho passou e do Espírito Santo a gente está nele. Tanto é que não fala pecar contra o Pai, sendo que pecar contra o Espírito Santo e contra o Pai é a mesma coisa. Pecar contra o Filho e o Espírito Santo é a mesma coisa. Mas por que fala do Espírito Santo? Porque é o tempo do Espírito Santo. E esse é o último tempo. Então é assim que nós cremos. Vamos lá. E, portanto, impossível de ser perdoado. Blasfemar é pecado. Mas para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado. Porém, a cruz de Cristo é poderosa o suficiente para perdoar qualquer tipo de pecado. Sendo assim, é equivocado dizer que existe pecado imperdoável, por ser blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu me lembro uma vez que eu estava ouvindo, né, a rádio Melodia, lembra da Melodia? Perdão, uma rádio bem antiga, do Rio de Janeiro. Lá tem um debate, acho que era de 11 ao meio-dia, não sei, acho que tem esse debate ainda. Eu estava ouvindo esse debate. E quando o mediador do debate abriu o debate, ele falou assim: hoje o nosso tema vai ser muito bacana, e o nosso tema hoje é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse era o tema. Eu falei: opa, isso eu quero assistir. Porque eu já tinha essa luz que eu tenho hoje sobre a blasfêmia. E aí eu ouvi toda a programação, e tinha lá 4 pastores, eu acho, sendo debatedores, e dos 4, 3 falavam a mesma coisa. Que é esse pecado, mas esse pecado, e começava a citar pecados que não seriam perdoados. Isso não existe, gente. A cruz perdoa todo tipo de pecado. Entenda isso. Mesmo que blasfeme contra o Espírito Santo. E aí, eu me lembro que dos 4, aleluia, pegou a palavra e falou assim: eu não creio assim. E como que ele cria? E eu já cria desse jeito, isso tem anos, hein? Deus me deu essa luz, eu creio que Deus me deu essa luz há muito tempo. E antes de eu ouvir a melodia, eu já cria dessa forma. E esse dos 4 levantou e falou assim: olha, eu não creio da maneira que vocês creem. Foi a vez dele falar. E ele falou exatamente o que eu creio. Ele falou assim: Jesus estava falando dos tempos. Jesus estava falando do tempo do Pai, do Filho e do Espírito. E esse é o último tempo. Então esse é o tempo que não há como você morrer em pecado. Você precisa se arrepender. Porque se você não se arrepender, não existe um quarto que pode te perdoar. E eu fiquei muito feliz por saber que ele cria dessa forma. Depois, com o tempo, eu percebi que outras pessoas também entendem dessa mesma forma, e é o que faz sentido. Não há nenhum perdão, não há nenhum pecado que a cruz não possa perdoar. Isso não existe. Então, Jesus está falando dos tempos, não do nível de pecado. Sendo assim, é equivocado dizer que existe pecado imperdoável por ser blasfêmia contra o Espírito Santo. Neste texto, o que Jesus estava realmente dizendo é que existia o tempo do Pai, e todo aquele que pecou contra o Pai, Jesus estava presente aqui na terra para perdoar. Aquele que pecasse contra o Filho, Jesus também estava presente para perdoar. Agora, substitua a palavra blasfemar por pecar. Aquele que pecar contra o Espírito Santo será réu de eterno juízo, porque não tem um quarto para perdoá-lo. E ele morreu em pecado no tempo do Espírito sem arrepender. Ele está dizendo a respeito daquele que pecar e não se arrepender. Aquele que viver na prática do pecado até a morte. Este sim será réu de eterno juízo. Infelizmente, este que pecar até a morte segue para a condenação eterna, pois não haverá um quarto tempo. Como já foi falado, há apenas 3 tempos. E se alguém pecou no primeiro ou no segundo tempo e se arrependeu, Jesus estava ali para perdoar. Mas se alguém pecar no tempo do Espírito Santo e morrer em pecado, sem arrependimento, não haverá um quarto período para conceder o perdão. Era isso que Jesus estava dizendo. Nós vivemos nesse terceiro tempo, que é o tempo do Espírito Santo, ou seja, o tempo da graça. Com certeza, esse é o melhor tempo da raça humana na Terra.
Primeiro tempo, Deus Pai se relacionando com o homem na terra. Segundo tempo, Deus Filho se relacionando com o homem na terra e morrendo pelos nossos pecados. Terceiro tempo, Deus Espírito dentro do homem na terra. Jamais podemos limitar a obra consumada da cruz. A partir do momento que haja arrependimento, a obra da cruz tem o poder de perdoar qualquer tipo de pecado e blasfêmia. Então, qual é o processo? O evangelho é pregado, não importa se essa pessoa viveu a nível de blasfêmia. Se você pega, por exemplo, a pessoa que é um satanista, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma pessoa que vive na prática sendo até possuída por demônios para que haja manifestações demoníacas. Olha que pecado. É uma blasfêmia contra o Espírito Santo. As pessoas que não creem no Espírito Santo, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então tem muita coisa que a gente faz que é blasfêmia. Mas todos esses pecados podem ser perdoados. A cruz perdoa qualquer pecado. Não faz sentido a gente crer que existe algum pecado que não é perdoado. Salva a apostasia da fé. Aí ela não crê em nada, e se não crê, não há perdão. Mas como é o processo? Eu creio, sou perdoado, e a partir daí, então, começa todo o processo de uma nova vida na minha vida. Ok, é isso aí. Vamos agora para o capítulo 16, tá? Que é a página 153, está na página 153, que é um assunto muito bacana também, a santificação no tempo da graça. O propósito de Deus para as nossas vidas sempre será a santificação. Sempre. É parecer com Ele. Pois Deus é santo e quer nos tornar santos como Ele. No princípio da criação do homem, Ele disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Olha o desejo de Deus que sejamos iguais a Ele. E criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. Criou Deus a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 e 27. O propósito de Deus é resgatar a pureza do ser humano, como no início de sua criação. Vamos lá. No tempo em que vivemos, o tempo da graça de Deus, nós somos santos porque Cristo habita em nós. Essa é a diferença entre o tempo da velha aliança e o tempo da nova aliança. Não é pela nossa força, como antes, mas é por Cristo que em nós habita. Quando entendemos a revelação de que Cristo é quem habita em nós, temos poder e autoridade sobre o pecado. Por quê? Porque Cristo teve. Então, se Jesus, nessa terra, ele teve governo, domínio e poder sobre o pecado, e não pecou, é possível que esse mesmo Cristo que habite em mim, me dê governo, domínio e autoridade sobre o pecado. E é exatamente por isso que ele está em mim. E ele em mim é a graça dele em mim. Por isso que Paulo, quando ele ora ao Senhor, pedindo que tirasse dele o espinho na carne, que talvez seja uma tentação, uma fraqueza que ele tinha, né? Não um espinho literal, mas ele tinha uma fraqueza. Tanto é que ele fala, portanto, quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Né? E quando ele pede a Deus que tirasse dele o espinho, Jesus disse para ele, minha graça te basta. Fique tranquilo, porque a graça que está em você te dá domínio, te dá governo. Ainda que venha essa investida de Satanás contra a sua vida, você tem um governo, você tem um domínio para vencer. Então, a graça de Deus em nós é que nos dá vitória sobre o pecado. Vamos lá. Quando entendemos a revelação de que Cristo é quem habita em nós, temos poder e autoridade sobre o pecado. Você não se santifica, você preste atenção nisso aqui. Isso a maioria entende de forma contrária. Você não se santifica para ser salvo, você é salvo e por isso se santifica. A santificação não vem primeiro. Não vem primeiro. Primeiro vem a salvação e depois a santificação. Pastor, mas uma pessoa que não é santa, ela não é salva? Não. Isso não. A pessoa que não crê que não é salva. O processo da santificação dura tempo e às vezes nem dá tempo. Eu vou repetir. O processo da santificação dura tempo e às vezes nem dá tempo. O ladrão na cruz teve tempo de se santificar? Tá vendo? Ele só teve tempo de se arrepender, de crer. Então, o que me salva é quando eu creio.
não quando eu me santifico. Agora, se eu creio e vou continuar vivendo nessa terra, aí começa agora a obra de santificação para que as pessoas vejam Cristo em mim e me vejam como um salvo, como um homem de Deus. Mas eu não posso atrelar a salvação à santificação. Por quê? Porque senão é meritocracia. Então eu tenho que ser santo para ser salvo? Não, eu tenho que ser salvo para ser santo. Ah, pastor, mas lá em 1 Pedro diz ser de santo porque o Senhor, seu Deus, o Senhor ser de santo porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Sim, mas Pedro escreveu aquela carta aos judeus salvos. A carta foi escrita a quem já era salvo. E quem já é salvo é para ser santo mesmo. Mas essa carta não pode ser escrita a um ímpio. Porque como o ímpio vai ser santo se primeiro ele não for salvo? Como a gente vai ser santo se primeiro não habitar em nós aquele que é santo? Gente, a santificação é uma transfusão que acontece na nossa vida, seja de natureza, de sangue, de comportamento, que o Espírito que é santo passa a habitar em nós e começa a obra de santificação. E o Espírito Santo só habita em salvo. Ele não habita no perdido, até porque o perdido, o Espírito está morto, a casa está morta. Ele precisa nascer de novo, e quando ele nasce de novo, o Espírito vivifica e Jesus vai morar na pessoa do Espírito. Então a obra da salvação já aconteceu porque ela creu, e agora começa o processo da santificação. Voltando para o livro. Você não se santifica, voltando só esse detalhe aqui, você não se santifica para ser salvo, você é salvo, e por isso se santifica. O fruto de um salvo é a santificação. Você não se santifica para ser justo, você já foi justificado por Cristo, e por isso busca se santificar. Portanto, não é correto dizer que você luta contra o pecado. Não, querido, você não luta contra o pecado. Você é santo, por isso tem o domínio sobre o pecado. Você precisa entender, a partir do momento que você é salvo, você é santo. Você é santo. Só que o processo para que as pessoas vejam a santificação em você demora um pouco. Quando Cristo habita em você, ele habitou com todo o poder e autoridade. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Mateus 28, 18. O Cristo que habita em você não é limitado. E por isso você não é limitado. Tá? Mas nem todo o poder nos céus e na terra. Perdão. Vou de novo. O Cristo que habita em você não é limitado, mas tem todo o poder nos céus e na terra. Então, quando ele está habitando em você, ele faz de você uma pessoa poderosa. Contra as enfermidades, contra o diabo, contra os seus demônios, contra o pecado. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos dominadores, nós somos reis, nós somos sacerdotes. Nós temos o ofício real. A Bíblia vai dizer que nós temos domínio sobre o pecado, porque nós não estamos debaixo da lei. A lei nos dominava, mas agora nós estamos debaixo da graça. A graça nos dá domínio. É diferente. Amém? Acredite que você já recebeu o domínio e a autoridade contra tudo isso que lhes tem acima. Portanto, a santificação na sua vida não é mais a santificação que você luta para conquistar. E aí que fica pesado, você fica tentando fazer na sua própria força e não consegue. Então não é algo que você luta para conquistar e derrotar o pecado, mas é a santificação convicta de que você já venceu a iniquidade. Ressalto que é Cristo em você que vence, não é na sua força, acredite. Não é na sua força, porque tudo que você faz, deixa eu marcar aqui para não me perder. Tudo que você faz na sua força, querido, você vai cansar. E eu volto a dizer, é por isso que a gente tem um povo cansado dentro da igreja hoje. E o pior, um povo cansado que até saiu da igreja. Porque estava mais cansado para essa pessoa ser crente do que não ser crente. Olha que triste isso. A religião, esse ensino errado, fez com que muitas pessoas se sentissem cansadas de igreja. E se tornaram desigrejadas. Muitos ficaram pior ainda, desviaram, voltaram às práticas mundanas, voltaram ao pecado, voltaram ao vômito, voltaram à velha natureza, porque achou muito cansado, muito desgastante ser crente, por essa falta de entendimento, de pensar que como cristão eu tenho que pagar preço para ser crente, pagar preço para ser cristão, pagar preço pela minha vitória, pagar preço contra o pecado, lutar contra o pecado. Então, assim, é ensinado um modelo de evangelho que não é evangelho. Um modelo muito mais religioso do que cristão, onde a pessoa pensa que tudo é na força dela.
E Jeremias já vai dizer para nós que maldito é o homem que confia no homem. E que também é um texto interpretado errado. Porque muita gente pensa assim, então eu não vou confiar em ninguém, porque maldito é o homem que confia no homem. E na verdade, não é isso que o texto está dizendo. Maldito o homem que confia no homem e que faz do seu braço a sua própria força. Então está dizendo que maldito é você confiar em você mesmo. Tá vendo? Então eu não posso confiar na força do meu braço, que eu vou me cansar, não vai dar certo. Jesus deixou a cruz disponível. E toda vez que você confia na força do seu braço, você está concorrendo com a cruz. Você está tornando a cruz em vão. E não é bom que seja assim. Nós precisamos confiar na força do Pai, que na pessoa do Espírito Santo habita em nós, a graça que nos aperfeiçoa, a graça que nos dá governo, que nos dá domínio sobre o pecado. É nisso que eu tenho que confiar. Então não faça na sua força. Tem muita gente cansada na igreja porque faz na própria força. Tem muita gente que desistiu de caminhar porque cansou. E tudo que eu faço na minha própria força eu canso. Lembra do exemplo que eu usei lá atrás, do prédio de 30 andares, que tem duas formas de acessar tudo que está ali no 30º andar? E eu coloquei no 30º andar, só para a gente entender a ilustração, eu coloquei obediência, fidelidade, temor, santidade, compromisso, céu, graça, vitória, bênção, cura, milagre, tudo que você puder imaginar está lá no 30º andar. Mas o que a maioria aprendeu na igreja? Não, para a gente chegar lá, escada de concreto. É pagar preço, meu irmão. É ir atrás. Ah, não ora para ver, não jejua para ver. É tanto preço que se paga, né? O peso da escada de concreto, do cansaço, da luta, que muita gente não aguentou o evangelho e já desviou. Esse evangelho religioso, né? Quando na verdade, querido, está disponível um elevador, que é só você apertar o botão. Você não precisa subir escada de concreto. Aperta o botão, entra no elevador. E quando você vai pela escada de concreto, você está simbolizando o modelo da lei. Quando você vai pelo elevador, você está simbolizando a graça. É a graça que te leva. Não é você quem vai. É a graça que te leva. Você precisa entender isso. Por isso que muita gente não consegue ser santo, porque pensa que é na própria força. Ou consegue ter uma santificação limitada, ou consegue ser santo por um tempo, porque não entende que a essência dele, que é a graça nele, que já o fez santo. E que agora é só manifestar na alma e no corpo. Então, esse entendimento, querido, quando você tem esse entendimento da sua identidade, você vai ter uma nova natureza para um novo propósito. Então, você entra no elevador, aperta o botão e ele te leva. É por crer, não é por fazer. Não é o quanto você faz, mas é o quanto você crê. Numa obra que já foi feita. Santificação é exatamente isso. Então, primeiro eu preciso saber que semente eu sou. E vai dar fruto conforme a espécie. Se eu não creio piamente que eu sou filho de Deus, é claro, eu vou me comportar como filho de Adão. Agora, a partir do momento que eu creio que eu sou filho de Deus, eu vou me comportar como filho de Deus. E um dos meus comportamentos vai ser a santificação. E como um santo, as pessoas passam a ver Deus na minha vida. Vamos lá. Como já falamos anteriormente, não é mudança, mas sim transformação. O que está em você é mais poderoso do que aquilo que está no mundo. O Espírito de Deus que em nós habita, a cada dia vai nos aperfeiçoando na santificação. Vamos recordar o texto de Hebreus, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Amém? Vamos terminar nossa aula por aqui. A nossa aula dessa vez vai ser um pouquinho mais curta e até a nossa próxima aula daqui a pouco.